Eu chamo-me Mário José de Araújo, sou natural da Cova da Piedade, Almada, sou filho de um tanoeiro, nascido em Almada, e de uma corticeira natural de Nisa. Faço parte de uma paróquia familiar de mais 3 irmãos e pai e mãe. Portanto, éramos 6 pessoas, vivemos em vários locais da Almada, dentro da minha meninice ainda, e viemos para a Cova da Piedade fixar residência por volta de 1942, portanto 7 anos após o meu nascimento. Fiz a escola primária, a instrução primária na Escola António José Gomes, na Cova da Piedade, até à 4ª classe, na altura era assim, e depois fui empregado, ainda na Cova da Piedade, numa casa de reparação e construção de carroças na altura, chamada Eugênio das Carroças, era do proprietário Eugênio Marques. Tive cerca de ano e meio como aprendiz de ferreiro, descalço ao dar alpercatas de lona, a dar à forja, e foi assim que entrei no mundo do operariado. Aquilo não era muito bom, não era muito bom, era mau, porque eu queimava-me com frequência das faúlhas que eram saídas do caldeamento do ferro para juntar os eixos das carroças, e tinha que andar aos pulinhos, né, de um lado para o outro. Os oficiais brincavam comigo, riam-se, não é? Porque aquilo queimava, não é? E depois a minha mãe arranjou um trabalho para caixeiro de uma mercearia ali perto, cerca de 50 metros da minha residência. A outra ficaria a 100 do outro lado, do lado oposto. Mas era caixeiro, e caixeiro era outra coisa, não é? Estava a um balcão com 12 anos já, mas é uma má experiência também, porque a primeira tarefa que eu tinha, a mercearia, era mercearia, taberna e fábrica de refrigerantes, tudo agregado, José Pinto Gonçalves Limitada. Foi a primeira empresa que foi dona do Farol, hoje em Cacilhas, e eu pegava 1 hora antes, portanto às 8 horas, e ia encher 10 ou 20, conforme as encomendas, de sacos de papelão, papel pardo chamava-se naquela altura. Eu tinha que abrir os sacos, eram sacos, está lá, com 50, 60 centímetros de altura, e tinha que encher aqueles sacos de umas barricas em madeira que tinham cloreto, que serviam para os fabricos à volta, em fábricas assim de porte mais pequeno. E eu era o primeiro trabalho, era cerca de 1 hora que eu tinha que fazer aquilo. E tinha que encher com umas pás, daquele género que se usava na construção civil para fazer a argamassa. E eu tinha que meter na barrica, até tinha um banquinho para eu subir, a barrica era muito mais alta que eu, para eu ir e depois despejar e depois pesar. Era mais 100 gramas, menos 100 gramas, não era tão rigoroso assim. Eu queria me ver livre daquilo e eles também não se opunham. Hoje, visto assim à distância, até dá vontade de rir. Mas não, aquilo era muito penoso. Todos os dias eu fazia aquilo de manhã. Antes, depois de ir para o balcão, atender as pessoas e depois fazer as entregas ao domicílio, ali na redondeza. Cheguei a ir ao Alfeite, que era bastante longe, com uma carroça, com varais, e onde se metiam os burros e tal, que ela era mais pequena, e eu com aquilo empurrava os varais e aqui ia distribuir ao Alfeite, Cova da Piedade, portanto, Barrocas, enfim, ali naquelas imediações da loja onde eu estava, ia distribuir as compras que faziam entretanto. Mas antes de entrar ao serviço propriamente dito da mercearia, portanto, aquele trabalho do cloreto, que era para a lavagem das rolhas, que era distribuído ali para aqueles fabricos do local, eu não ficava bem da garganta, e às vezes até punham-me um lenço ou um pano para tapar os vapores que vinham do cloreto, e às vezes eu não ficava bem, quase sempre não ficava bem, e então davam-me um ovo ou 2 crus
partiam e aquilo eu engolia, diziam eles, dava, depois suava-me e tal, pronto. Mas aquilo criava mal-estar, é evidente que sim. Passei esta fase, tive ali 4 ou 5 anos, depois, mais tarde, fui admitido como caixeiro na Cooperativa Piadense, que na altura era talvez a maior cooperativa da Península, portanto defendia os princípios do Rochdale, não sei se conhecem, mas eram os princípios básicos do cooperativismo. Teve uma expansão enorme, para além da ajuda económica que davam aos trabalhadores arsenalistas, portanto metalúrgica pesada, também aos corticeiros. Aquilo era uma zona que a partir de 1910, 20, começou a ser muito apetecida pelos ingleses e eles vieram formar ali várias fábricas, portanto, antes do Barreiras ainda era a Henry Bucknell e Sons e era a Ranke e Sons na Romeira, próximo, cerca de 200 metros. O meu pai, como eu disse de início, era tanoeiro, no Ginjal, que era uma zona de tanorias, portanto, ribeirinhas, havia muito. Havia a pesca do bacalhau, que era da Sociedade de Reparações de Navios, mas naquela altura era o Grêmio, chamava-se o Grêmio, não tinha esse nome, e era comandada, a pessoa que superintendia era o comandante Henrique Terreiro, na altura. Pronto, e aquelas fabriquetas que havia ali, nomeadamente tanoarias, serviam para depois mandarem nos barris as conservas que eram ali tratadas, vinham da Terra Nova, eram tratadas ali, salgadas, enfim, e depois então seguiam, enfim, para a exportação e exportação quer interna, quer externa, e dali eu nessa altura tenho aqui uma paródia que eu vou pôr, vocês se quiserem tiram, mas eu agora acho piada aquilo. Cada homem que trabalha, cada tanoeiro, cerca de 12, 14 naquela oficina, que era do Raposo e da cooperativa de tanoeiros, duas tanoarias diferentes, e aquilo eles faziam aquele trabalho e antes de fecharem, os médicos de tanoaria diziam, está tudo, pode-se fechar e tal, e tinham direito a tirar uma ou duas lagostas, que eram salgadas e eram exportadas, e eles tiravam uma ou duas de cada barril e tal. Eu nunca comi lagosta como daquela maneira. Quer dizer, naquela altura aquilo era um pitel para nós. A alimentação era muito fraca, muito frágil. Eu acabei, aos 17 anos, dadas as dificuldades de todos estes tipos, carências de vara à ordem, eu adquiri uma tuberculose. Dos 17 aos 22 anos não tive atividade social, empresarial, portanto não trabalhei. Fiquei em casa, a ouvir telefonia, a uma janela no segundo andar, tinha a vista para o Jardim da Cova da Piedade, e tive ali 5 anos e ouvia muita rádio, escrevi-me com a Lola Flores, que era tia do Kiko Flores, que mais tarde veio a ser, pronto, ela me tratava, e aquilo era normal, e eu ficava todo inchado, era miúdo, ficava todo inchado, ela tratava-me de Dom Mário, José Araújo, quando me escrevia era uma coisa. Pronto, estas são as coisas menos más e que, de certo modo, alegravam passar os dias. Era a rádio que eu tive esta atividade, quer dizer, comecei por ler muito, eu tinha a 4ª classe só, e o tempo livre que eu tinha era ouvir rádio, não havia televisão, claro. A rádio tinha pouco tempo também, e pronto, apanhei o gosto pela leitura, apanhei as dificuldades da minha família, éramos 4 irmãos, como eu já disse, pai e mãe, muitas dificuldades. Lembro-me, por exemplo, os rapazes, éramos 2 rapazes e 2 raparigas, e vivíamos num quarto que era dividido os rapazes e as raparigas, os rapazes de um lado, as raparigas do outro, com uma cortina, um cabo de aço e tal, fininho, e a gente desapertava. E era uma paródia pegada, éramos muito felizes à nossa maneira, à maneira da época, mas brincávamos muito. E ao sábado, a minha mãe era uma mulher muito ativa, muito integrada na vida social, operária daquela época, sem ser filiada, não era filiada em lado nenhum, mas tudo o que fosse em greves lá estava ela,
na primeira fila ou junto a elas e iam à chincha, não sei se vocês sabem, mas era um termo que se usavam. Iam roubar às quintas, iam buscar às quintas, claro, que havia para ali, portanto, na parte poente da Cova da Piedade, portanto, a parte do Brejo, a Lagoa, ali até Monte Caparica, a parte de Java de Baixo, e iam por aquelas fintas fora e escudavam-se nos miúdos. Portanto, os miúdos de 12, 13 anos e tal, portanto, esta parte é antes dos 17, é evidente, e eu fazia parte daquilo, lá ia como escudo, não é? À frente uma dúzia de miúdos, atrás uma dúzia ou 20 mulheres, conforme podiam arranjar, e iam buscar as batatas que estavam semeadas, não é? Elas, as cenouras, os tomates, as abóboras, tudo o que havia assim é que amenizava. E os donos, a regra geral, fechavam os olhos àquilo, esporadicamente, até porque a Guarda Republicana sabia daquilo e admoestava os proprietários daquelas fazendas, daquelas herdades, para que não deixassem e tal. E eles, umas vezes, tinham os caseiros, era quem mais ou menos orientava aquelas hortas, e afugentavam as pessoas com tiros para o ar, flaubert, coisas assim, não eram armas de porte, não é? E gente é que eram os miúdos que evitava aqueles de facto. Mas por vezes, quando havia greves, elas iam para ali e aproveitavam e tiravam dali o sustento para a família. E depois, já agora dizer-vos isto, o Jardim da Cova da Piedade foi uma coisa enorme naqueles anos 40, 50. Havia muitas greves dos corticeiros e dos metalúrgicos, mas nomeadamente dos corticeiros. O Arsenal do Alfeite saiu de Lisboa para o Alfeite, o Arsenal da Marinha, já nos anos 30 e tantos, 40 e tantos. Pronto, mas os corticeiros é que faziam normalmente as greves. E até juntavam-se ali, sei lá, 400, 500 pessoas, integrando, portanto, os casais, os filhos, os netos, ia tudo para ali, fogareiros a petróleo, outros a carvão, e juntavam aqueles haveres que eles conseguiam das herdades, e assim é que as pessoas assim se alimentavam durante aqueles períodos de greve, e chegavam a ser 15 e mais dias, o que era extremamente difícil para alimentar as famílias, não é? Elas não tinham proventos de lado nenhum. Mais tarde, sim, as greves, isso já eu era homem, as greves passaram, enfim, as pessoas que faziam greve, os trabalhadores, não ganhavam os dias que faziam greve. Naquela altura, nem antes nem depois, desde que faltassem ao trabalho, era considerado grevista, ainda que não fosse. E, portanto, naquela altura era mais difícil ainda. E a situação económica das famílias era precária, altissimamente precária. Daí que muitas pessoas como eu, quando chegaram àquela idade da adolescência, tivessem tido doenças daquele tipo, doenças graves. Eu tive 2 cunhados, mais velhos que eu, naturalmente, e que faleceram com a doença da tuberculose pulmonar. Portanto, já veio numa família, portanto, 2 pessoas. E eu sofri-me. Eu tive a sorte, tive médicos muito meus amigos que moravam ali próximo e conheciam de miúdo. Ainda hoje me dou com um deles, Edmundo Freitas, Dr. Carvalho, Dr. Eduardo Vilarinho, que foi diretor do Instituto de Assistência Nacional aos Tuberculosos, com sede ali junto à Praça da Ribeira, Instituto de Ana Maria ou Dom Carlos, não me recordo. Mas ainda lá está o edifício, claro. O Cancela da Abreu era eu era miúdo, ministro da Saúde na altura. Não sei se era da Saúde que se chamava, mas era do setor da saúde. E eu frequentava com várias alturas vinha a Lisboa, por outras razões, mas pronto, tive contactos com esse doutor Eduardo Vilarinho, que chegou a ser o diretor, e ele também era doente pulmonar, e quando ia a Lausanne ou a Genebra, à Suíça, fazer exames, ele próprio, tudo o que trazia para ele, trazia para mim. E aquilo, foi uma coisa... Ele, coitado, não durou muito mais anos, mas eu ainda cá estou, e já tenho 87. Mas lembro muito destas coisas, e quando passo eu agora moro em Almada, já há cerca de 23 anos, 24, e venho à Cova da Piedade com frequência, faço isto
sem ter muita consciência, mas gosto de passar por ali e vejo a janela onde eu vivi ali 5 anos, via os meus colegas, garotos da escola, passarem de manhã, portanto, aos sábados e domingos para a praia, eu dizia adeus, eles diziam-me adeus, eu não podia ir, ficava ali, e à noite, fim da tarde, à noite, sábados e domingos, iam para os bailaricos e eu ficava agarrado, e tinha muitas visitas deles, iam lá com... Eu desde aquela altura sou uma pessoa muito conhecida lá, já pela minha família e por mim também. E o seu pai tinha alguma atividade política? Não. Que eu tenha conhecimento, não. O meu pai era tanoeiro, mas não... Que eu conheça, não. Mas parece-me que não. O meu pai tinha um bocado... Eu tenho um bocado dele. Herdei dos dois. A minha participação nas coisas é mais a minha mãe. A calma, que pode ser que não seja aparente, mas a calma que eu sinto que tenho, algum autodomínio, para não dizer bastante, autodomínio da minha atuação, seja onde for, dão a ideia de que eu sou mais o meu pai. Portanto, não sou muito de intervenção da parte dele, mas da parte dela sou totalmente. Quer dizer, sou associativista desde os 17 anos, não podia ser, fui dirigente logo a partir dessa altura, mas um tio meu, que era diretor do Clube Desportivo da Cova da Piedade, arranjou-me outro estado falso. Eu tinha 17, não podia ser diretor, mas ele arranjou aquilo de maneira que tivesse 18 anos, então eu naquela altura era um bocado vaidoso, digo eu, vaidoso tinha orgulho, não é? Mas vaidoso, pode-se dizer, eu ia à Câmara, à Junta de Freguesia, às coletividades centenárias do Conselho, e normalmente apresentavam para o fim, fulano tal, lugar tal, e depois o Mário Araújo, que tem 18 anos, é o Benjamin da equipa e tal, e eu ficava todo ufano, porque pronto, era bom estar tantos homens, 40, 50 anos e tal, e até mais, e eu me dei a que vivi. Hoje dá-se o inverso. Vamos a qualquer lado, agora já não vou, porque eu estou um pouco retirado. Só o Eduardo Raposo é que me consegue ainda fazer estas malandrices, não é? Já não estava nada à espera disto, mas não tenho qualquer rebuça em falar da minha vida, claro está. Mas agradeço-lhe isso. Não, eu não sou pessoa, não tenho formação académica, fiz nas Novas Oportunidades o 12º ano incompleto, fiz o 9º completo, mas não sou mais que isso. A vida que eu tenho devo ao associativismo, foi lá que eu aprendi a ler e aprendi a escrever, mal, mas é à minha maneira. Há uns que sim, senhor, aproveitam, outros não tanto, mas pronto, e vou vivendo assim, vou vivendo com uma cultura que é muito cheia, muito participada. Eu gosto de estar em todas quando posso. Tenho uma vida familiar muito ocupada, muito minha amiga, sustentam-me no sentido de me apoiar em tudo o que faço, e eu tenho a consciência de que de há uns anos a esta parte já faço mais do que posso. E a eles lhe devo, porque eles imprimem-me, não me inibem, portanto estimulam, e eu sinto-me quase obrigado, não é bem o caso, não é bem o termo utilizado, mas sinto-me bem em ajudar, em estar a participar das coisas e aprendendo. Já me têm chamado autodidata, não é verdade? O autodidata é aquele que aprende por si próprio, e eu não é verdade. Eu aprendo pelos amigos que tenho, sempre tive, que me visitavam, que estão comigo e que me dizem, pá, lê isto, faz aquilo, vai. E eu estou com eles, e as reuniões de direção, as reuniões de Assembleias Gerais, eu já fiz, que eu contasse, em Assembleias Gerais, já participei aí umas 400, entre 400 a 450, na URAP, no Clube Desportivo da Cova da Piedade, Clube Cooperativo Piadense, Cooperativa Piadense, eu passei lá, Sociedade Filarmónica União Artística Piadense. Essa sua atividade associativa começa logo aos 17 anos? Sim. Como é que se vai processando Pronto, a consciencialização política, exatamente. por outro, a consciencialização das grandes lutas que já falou, por sim. Se há algum episódio ou alguma greve, alguma luta específica que recorde, sim, de forma também fazia sentir certo. a repressão e a polícia política nesse ambiente
revolucionário, de alguma maneira. Claro. Primeiro, porque eu já disse, as dificuldades em casa eram muitas. As dificuldades de toda a ordem, especialmente a económica. Nós pouca roupa tínhamos, era o essencial, não é? E a comida também era frugal, portanto era uma coisa muito... Eu lembro, por exemplo, já agora, a minha mãe ao sábado ia ao talho, diversos talhos que havia no Cova da Piedade, havia um mercado ali perto, e ainda há, ao sábado e ao domingo era um rancho melhorado. E então a minha mãe, a gente perguntava, estávamos a brincar em casa, enquanto ela ia à praça, aquela parte da manhã, quando ela vinha de praça, 10, 11 horas, toma aí, o que é o comer? E ela dizia com alguma ênfase, hoje é sopa de carne. E a gente, minutos depois, só ouvíamos o osso da vaca, da canela da vaca, bater tão na panela e tal. E a gente ria-se com aquilo, mas aquilo era gostoso. A gente metia pão e tal. Pronto, muita vez, ao fim de semana, a sopa de carne era feita com o osso da canela da vaca. E aquilo era engraçado, a gente não tínhamos ainda a consciência. Mas isso tudo maturou-me, não é? Eu fui crescendo e aos 17 anos já não era bem um adolescente. Já era um homem, conhecia as lutas, as greves. A Rua das Salgadeiras, onde eu morava, eram alforjes de gente politizada. Gente com muito saber, com muita prática da vida, com muitas dificuldades e que transmitiam aos mais novos nas conversas. Os miúdos não era como agora, os miúdos têm a televisão, naquela altura não, a gente conversávamos no jardim, era um sítio onde se brincava, os velhotes descansavam e as conversas deles eram sempre muito formativas para nós. E as dificuldades começaram a vir daí, e eu comecei a ver, há pessoas que têm carro, são poucas. Eu lembro-me do primeiro carro da Cova da Piedade, que era de uma família que ainda hoje tem farmácias, ele já morreu, que era a família Cerqueira, ainda me lembro disso. Mas havia uma disparidade enorme entre as famílias pequeno-burguesas, não havia assim famílias muito ricas, ou aquelas herdades lá mais para o lado poente da Cova da Piedade, para o Brejo, até chegar ao Laranjeiro, Fajó, Sobreda, toda aquela zona. Mas ali era um meio muito mais pequeno e mais operário, portanto, metalúrgicas, fábricas de cortiça, a fábrica Aliança, que era no Carmujo, e ainda estão lá uns silos. Já agora uma particularidade, fábrica que fez a primeira bolacha Maria no nosso país, depois é que foi passar para Coimbra, portanto isto anos 40, não é? Mais ou menos isso, 40, 50. Essas pessoas mais velhas era gente ligada ao Partido Comunista? Gente ligada ao eu não tenho a certeza, mas penso, um deles era João Raimundo, pode fixar o nome, já faleceu, é o homem que deu o nome à praça, que é hoje o Museu da Cidade de Almada, na Cova da Piedade, Praça João Raimundo. Esse homem era assumido, portanto, trabalhava numa fábrica de cortiça, não era corticeiro, era afinador de máquinas, era o homem que afinava as máquinas, portanto, afinador de máquinas, era isso, mas era o homem que também tuberculose pulmonar, andou assim muitos anos até que morreu dessa doença, esteve em Caxias, em Peniche, aqui no Aljube, pronto, e quando conversava connosco era sempre com uma ponta de... Não era efusivo e tal, mas era muito meu amigo e foi o meu primeiro formador oficial. Entretanto, está aqui um hiato e dá-se um salto, portanto eu estou doente e começo a ouvir estas coisas quando podia sair. Eu saía de casa, não podia sair, a minha mãe deixava e as minhas irmãs deixavam-me em casa, portanto, aquela doença, eu tinha que tomar os medicamentos à hora e assim que eles iam da 1 às 5, iam trabalhar para as fábricas. Eu, quando podia, abria a porta, ia para o caramujo, mandavam para dentro da água e nadava com os outros. Sangue pela boca, problemas destes, não é? Fiz isto muita vez. Estou a dar novidades para alguns que vão ouvir isto, que não sabem, mas aconteceu isso. Eu falhei muita vez. Pronto, eles chegavam a casa e eu estava lá, sempre, nunca falhei. Mas, pronto, eu não me curei com muita facilidade. Tive 5 anos, mas pronto. Mas foi uma fase que deu, eu ia à Romeira e via as pessoas trabalharem na cortiça, pegarem os vagões carregados de cortiça, as carvoeiras que vinham ali carregar e descarregar, os moageiros que vinham descarregar o trigo para as tais fábrica da Aliança, que está lá ainda, o espectro daquilo, do fim daquilo, mas é um pretexto de aprendizagem,
quando vamos ali em visitas guiadas, eu tenho participado em algumas, umas vezes como agente de Cicerone, outras vezes como, enfim, participante, mas sou muitas vezes escolhido para ir, eu nasci ali, vivi ali, e conheço aquilo, conheço as pessoas que lá viviam, conheço as famílias, que daí derivaram, e há poucas já, muito poucas. Meia dúzia delas já é muito. Mas aquele endurance que eu fui adquirindo deu-me consciência política, naturalmente. E quando o João Raimundo me falava que havia coisas mais importantes que as coletividades, que se propunham às coletividades, mas era aí o alforje onde as pessoas normalmente aprendiam e depois tomavam consciência. Isso aconteceu comigo. Portanto, eu comecei a participar das escolas como cofundador das escolas, poder dizer, não é? Pareceu um homem como Marcinhos Jesus Carvalho, um intelectual que levou para a cooperativa a formação das escolas de cultura geral, cursos de cultura geral. E aquilo a mim, eu comecei a ir para a escola, eu tinha 24 anos, eu casei-me aos 24 anos, e comecei a ir para a escola. Aquilo para mim foi uma coisa, eu nunca tinha andado numa escola secundária, e o homem começa-me a falar em geografia, em história universal, e depois veio à mistura, começou a vir à mistura, o marxismo-leninismo, assim muito fugaz, a dialética, o Capital do Marx, e todas estas coisas eram inacessíveis a quem estava a ouvir. Não havia aqueles livros. E a gente recebia clandestinamente nessas bibliotecas das coletividades, que era a Cooperativa Piadense, que chegou a ter a cooperativa mais completa e maior, quer em número, quer em qualidade, do Conselho de Almada, com visitas do Alves Redol, do Soeiro Pereira Gomes, do Romeu Correia, do Fernando Namora. Estou a lembrar assim por alto de um homem que não foi escritor, mas foi um revolucionário que eu conheci bem, de Vila Franca de Xira, um homem extraordinário, com certeza que já ouviram falar. Seria quase impossível o Aljube não conhecer esta figura, mas eu faço questão de enaltecê-lo porque ele era de uma qualidade extrema. Um homem que teria a minha altura, 1,78 m, 1,70 m, mais centímetro, menos centímetro, mais centímetro que eu, 2 ou 3 centímetros, magríssimo. Um homem, se tivesse 50 quilos, era muito. Foi o primeiro presidente da Câmara de Loures, Severiano Falcão. Conheci a célula do partido ali, portanto, nesta altura, 24, 25 anos, em Vila Franca. Conheci o Batista Pereira, que pertencia à célula, e eu, para ajudarmos a formar as escolas de cultura geral, começou por ser assim, da Cooperativa Piadense, que vieram a transitar 2 anos mais tarde para o Desportivo da Cova da Piedade. Ainda hoje lá existe, a funcionar em pleno, com um trabalho extraordinário, e isto não estou a puxar a brasa à minha sardinha, nem pensar, não é por mim que a escola é assim, mas eu tenho uma partículazinha lá e tenho muito orgulho nisso. Pronto, ainda hoje desenvolve uma atividade enorme. Portanto, o despertar para a vida política não foi isto ou foi aquilo. Há uma mescla, mas aos outros eu tenho questão de dizer isso. Não sou um autodidata, sou um produto, se é que pode-se aproveitar. Produto é aquele que floresce, não é o que estraga. Que aprendi com os outros e continuo a aprender com os outros todos os dias. As pessoas que, eu leio um jornal e tiro uma linha ou tiro uma frase e ouço a televisão, e mesmo os reacionários, mesmo eu não posso com a televisão hoje, não sei para onde é que lhe pegar, pronto, mas é assim, não interessa. A verdade é que aprendo sempre, com o jornal, com a revista, com a conversa com os amigos e tal. Um dos doutores que ajudaram a minha formação, o doutor Edmundo Freitas, não é político, na acessão da palavra, nem tem nada a ver, muito menos com o Partido Comunista, mas é um homem com quem eu falo e aprendo muito, desde sempre. Eu conheci-o sempre, eu saí da mercearia onde estava, porque houve um preso que era tesoureiro, que recebia as rendas e os pagamentos, e eu tive um ano em Itália e tive contacto com, eu é que pagava aos médicos que faziam serviço de ação social na Cooperativa Piadense, e eu que pagava ao fim de cada mês e tal,
e tomámos assim uma relação. Ele hoje tem 95 anos, é meu vizinho e damos-nos como sempre nos demos. Eu começo a falar com ele chora com toda a facilidade, e eu tenho que parar e contar uma anedota ou coisa para as coisas não irem a mais. Eu ia perguntar como é que se faz, portanto, A transposição entre, pois. contactos e a entrada... Exatamente. O contacto é assim, esse João Raimundo, que era meu vizinho, e era do Partido Comunista assumido para mim, mais meia dúzia de miúdos. Como é que se pintavam as paredes, o nitrato de prata misturado na tinta e tal. E era nas escolas do desportivo que a gente fazia a mistura das tintas, era ali a 50 metros da casa dele, ele dizia como é que havíamos de fazer, e nós misturávamos as tintas e tal, e tínhamos uma arrecadação na escola, e íamos ali para uma área, de, sei lá, 400, 500 metros quadrados de parede que havia limpa na rua Tenente Valadim, na Cova da Piedade. E a gente fazia aquele caminho, os muros eram muros aí de 5 metros de altura, e pintávamos aquilo com miúdos ainda, com o nitrato de prata, aquilo ficava... Quando fui para o Arsenal fiz aquilo 2 ou 3 vezes em miúdo, e depois já o homem, portanto que me ligou, mas o amigo perguntou-me como é que se faz a ligação. Eu estava a deambular já para uma vida já mais ativa e já mais consciente, porque na altura em que começámos a pintar paredes não havia assim... Era uma consciência porque tínhamos que estudar a fazer, mas os efeitos desse trabalho, que era, por exemplo, a possível prisão, a possível morte, não é? Porque eles apareciam de espingarda e a gente tinha que fugir mascarados. Fazíamos aquilo mascarados, a miúdos com máscaras na cara, e fugíamos, às vezes julgávamos que uma porta que se abriria, que podia ser alguém que pudesse denunciar a gente, e fugíamos, metíamos com aquelas vielas e pronto. Esta maneira, portanto, os subterrâneos da liberdade tiveram uma formação enorme, como toda aquela vida de Vila Franca que é transmitida por Alves Redol e por Soé Pereira Gomes, nomeadamente, por esses, se uma abelha na chuva, tantas coisas que se lê e que foram ficando. E deram depois um endurance. Quando sou convidado por esse João Raimundo a entrar para o partido, a filiar-me no partido, tu és uma pessoa que toda a gente conhece, a tua conversa foi mais ou menos esta. Não há problema de maior, tu ficas a fazer uma coisa só aqui no meio associativo e tal. Estás no Arsenal do Alfeite e tal. Porque tinha havido prisões no Arsenal do Alfeite, e então eu trabalhava na Cooperativa Piadense, era caixeiro, e dou o salto, o partido entendeu que eu tinha sido preso um homem que era o coordenador da cela no Arsenal, e foi preso, e mais uma série de amigos e camaradas, e então o partido entendeu que eu devia ir reorganizar a célula do partido no Arsenal do Alfeite. Isso em 63, 64? Sim, exatamente. 63, exatamente. 63 é quando eu entro para o partido. 63, 64. Entro, quer dizer, seriamente, com o nome lá, porque antes fiz clandestinidade sem estar lá o meu nome, mas fazia aquelas coisas de aprender a pintar paredes, nomeadamente. E gostava daquilo, a equipa, gostávamos daquilo, não é? Pronto. Mas havia uma pica, não é? Dava para aquele calor, o ir e fugir, e dava para... Era uma coisa gira, era uma coisa... E depois era o caminho para o Arsenal do Alfeite com aquelas paredes escritas. Eu tenho aqui uma nota. Uma vez fizemos uma inscrição extraordinária. A baixa guerra do Vietnã, a liberdade às colónias, mas eram letras de 80 a 1 metro, enormes, não é? A gente dava uns baldes de tinta e começávamos ali da sede do Clube Criativo Piadense, à esquerda, portanto, dali até à Romeira. Estou a falar porque o Eduardo Alpoço conhece aquilo, não tão bem como eu, mas conhece, e nós íamos ali, éramos 4, não interessa dizer os outros, 2 são vivos, um deles morreu, 3 somos vivos, um já morreu, e guardo-lhe a memória que foi um homem extraordinário, e desse posso falar. António Reizinho Falcão, ainda era meu segundo prima, era de Mora, a minha mãe era de Nisa, as famílias fundiram-se, pronto, não interessa. Mas então nós pintámos num domingo de Páscoa, baile na Sevua, ali a 100 metros, a gente foi para o baile, chegou à meia-noite, a malta uma grande festa e tal. Os bailes duravam até 2 horas da manhã, 2 e tal. Era domingo de Páscoa, portanto na segunda-feira havia trabalho. E então o que é que a gente pensou? Um dia bom é a noite
domingo de Páscoa para o dia seguinte, segunda-feira, fazermos a pintura disto aqui, uma coisa em grande. Abaixo o Salazar, não ao colonialismo, abaixo a guerra do Vietnã e tal. E o Rizinho, que ainda era meu primo, a ele calhou-lhe uma determinada frase, já não me recordo, mas era o Vietnã. Acabava no Vietnã. E o outro era o colonialismo, o outro era abaixo, não sei o que. Havia uma série de coisas que não vale a pena agora estar a especificar, mas eu já as disse, tenho consciência disso. E ele começa a fazer aquilo e na última palavra, ele em vez de Vietnã escreve Vietman. E a gente vem fazer a revisão daquilo tudo e quando vimos a palavra, não pode ficar assim. E fomos, pintámos aquilo de branco só a parte do Vietnã, o M e o N, pintámos aquilo de escuro e depois pintámos, e aquilo ficou, percebia-se que era Vietnã, ficou perfeitamente. No outro dia vamos para o trabalho, portanto isto 94, vamos para o trabalho e íamos, cada um à sua maneira, só um de nós é que não trabalhava, pois. Um de nós é que não trabalha, ainda hoje não trabalha, claro, nem nunca trabalhou. 64. Não, 94. Como? Disse 94. Enganei-me, 64, pois. Obrigado. Acontece, estou entusiasmado, estou a viver por dentro. Fomos para o trabalho no outro dia de manhã, eu ia desejando, eu e eles, cada um lá na sua função, mas íamos ver qual era o resultado daquilo. E estava lá tudo o que a gente tinha feito, porreiro. Chegámos ao Arsenal, aí toda a gente falava naquilo. Estava uma coisa assim, mas eu reparei, eu não reparei. Tu não reparaste? Não, não viva lá tu, a pressa, aquelas coisas. Pronto, era meio miúdo ainda, 24 anos, mas todo contente, porque tinha resultado e tal. Depois do almoço, houve pessoas que vinham almoçar cá fora, eu almoçava lá, levava o lancheiro e tal, e a partir de 1h30, 2h, começa a aparecer a notícia no Arsenal de Malfeito. Eu trabalhava na caldeiraria, tinha 300 e tal pessoas, só aquela oficina, não era brincadeira nenhuma, 120 metros de comprimento, uma coisa, era muita gente e tal, e eu já era lá popular também, gostava de me ouvir, as coisas da bola, do cinema, e toda a gente se juntava ao pé de mim, toda a gente, muita gente, não é? Se juntava ao pé de mim, então vieram contar, para o mar e tal, não, aquilo está assim, está assado, mas sabes o que é que acontece? Agora está lá a Guarda Republicana a fazer buracos naquilo, a tirar as letras e ainda se vê melhor. Ainda lá bem, isto foi verdade, isto foi verdade. Depois tiveram que tapar aquilo tudo, mais tarde, mas aquilo ainda teve 3 ou 4 dias assim. Uma cavalice toda ao tamanho, não ofendendo as bestas, não é? A verdade é que era uma cavalice. Os gajos vão passar ali com os copos e a fazer, avivaram aquilo melhor do que estava. Pronto, mas isto aconteceu, é uma picaresca que eu gostava de deixar. Portanto, a formação dessa escola de cultura geral na cooperativa, que mais tarde veio, nesta altura já estava instalada no Clube Desportivo da Cova da Piedade, foi através de reuniões com o Alves do Dol, com o Batista Pereira, com o Calvino, com o Severiano Falcão, com essa gente de Vila Franca que tinha, como toda a gente sabe, uma experiência grande, portanto, de vida clandestina. E eu fui escolhido para ir com o Mocinho de Carvalho, com o Zé Alves de Almeida, que já morreu. E no Alfeite, se falarmos agora um bocadinho da sua atividade na célula do Alfeite. Reorganizar a célula, não é? Portanto, os avanços, a leitura, as conversas, os grupos que a gente juntava cá fora, em ações culturais, íamos ao Barreiro, ou ver os filmes do Cine Barreiro, e fomos várias vezes, fins de semana, depois aproveitávamos para conversar e tal. Organizávamos onde é agora a garagem, a recolha da Transul, não é? Das caminhonetes no Laranjeiro, aquilo ali era uma zona de mato, quase virgem, e então aproveitávamos aquele pedaço de terreno e havia pinheiros mansos que davam uma sombra enorme e a malta juntava lanches e tal, e as namoradas, às vezes a esposa já, e juntávamos ali várias pessoas, às vezes uma centena, era muita gente. Vinham outras pessoas do Barreiro, de Vila Franca e de outros locais, e a gente conversava ali coisas que em casa não havia possibilidade.
as mulheres, os filhos e tal, não conheciam a nossa atividade. Este tinha 7 anos e é o mais velho, não tinha ideia nenhuma do que se passava. E ali é que a gente conversava e se organizava. A nossa atividade era esta, reuniões com pessoas do Barreiro, com pessoas do Seixal, com pessoas da Alhandra, Vila Franca, Alhandra. Alhandra aparece mais tarde, através de Euterpe Alhandrense. Lembro-me de um homem que fazia a ligação connosco lá, Primavera, baixinho, salvo erro também o primeiro presidente, não primeiro, segundo, mas primeiro presidente da Junta de Freguesia de Alhandra. E pronto, já falei no Calvin, falei no... e um ou outro que não me ocorre agora. Mas era gente dali. Portanto, a nossa atividade no Arsenal do Alfeite era, de facto, por exemplo, pertencia a primeira vez que se fez uma reivindicação de aumento salarial, fui eu e a célula, que organizámos aquilo e tal. Nunca se tinha feito um pedido. Uma lista, um baixo-assinado, através dos trabalhadores, e aquilo galvanizou as pessoas, os trabalhadores e tal, como as prisões que tinham sido feitas antes da nossa entrada. Estou a dizer, da célula naquela altura, que foi formada naquela altura. E nós, quando começámos a reorganizar a célula, eu só venho a conhecer o homem que era o coordenador da célula anos depois do 25 de Abril. Andei lá à procura, claro que tinha o pseudónimo só, e não cheguei a lado nenhum. Porque mesmo os amigos, provavelmente, digo eu agora, esta distância, é claro, é uma ideia tirada já de há muitos anos, mas tenho agora a ideia cada vez maior que toquei algumas pessoas do partido, mas que não se quiseram identificar como membros do partido. Mas as pessoas começaram um bocado a ter uma confiança desmedida em mim, que eu trazia novidades de outros lugares, as pessoas gostavam de me ouvir, portanto eu já estava afiliado nas coletividades e era presidente da mesa da Assembleia Geral, tinha sempre aquelas pessoas mais interessadas no progresso das coletividades que me ouviam ali e perguntavam-me coisas das outras coletividades. Eu tinha assim um ramo grande. Eu fui de tanto lado, fui de Lisboa, sei lá, em Lisboa há muitos locais, aos alunos da Apolo, à Verde, em Campolide também havia uma coisa, não me recordo agora. Não, há coisas que já me saíram, há outras que eu tenho muito vivas na memória, mas foi assim, a minha atividade política era mais isto, não fui um político com uma ação muito desenvolvida, mas era muito empenhada. Do Alfeite houve assim houve essa reivindicação de melhorias salariais? Sim. Algum tipo de greve? Não, naquele período. Eu sou preso em 67, estive ali 3 anos e meio. Não houve assim nada especial a não ser isso, não é? Consciencialização de algumas pessoas, que através de nós tiveram alguma consciência, que não era só jogar à bola, porque aquilo à segunda-feira, vocês devem fazer ideia, se não fazem, passam a fazer, tenho gosto nisso. Mas só se falava de bola. À segunda-feira, à terça, eram os resultados da bola, e à quarta, quinta e sexta eram os prováveis resultados, os prognósticos para o jogo seguinte. Era só. E comigo, as pessoas que andavam à minha volta ouviam mais do que isso. Ouviam que o Clube Desportivo da Cova de Ibato não era só bola, tinha uma escola, e chegámos a ter 180 alunos em diversas aulas. Eu nem sei mas vou dizer. O almirante Martins Guerreiro frequentava as nossas escolas, não é? O tenente Zé Manuel Judas, tiveram presos um homem que nos ajudou, mas nunca teve filiado essas coisas. O comandante Costa Santos, teve também a Oeiras, pertenceu à URAP, e eu pertenço à URAP desde a sua fundação, e lá conheci muita gente, e quando fui de Caxias para Peniche, eu nunca estive aqui, preso,
mas já cá visitei várias vezes. Mas eu tinha a minha atividade normal e um dia o partido informa-me, para informar a célula, que tínhamos que sair da Cova da Piedade e do Arsenal do Alfeite, um outro que não era, 3 éramos do Arsenal do Alfeite e um não era do Arsenal do Alfeite, mas eu tinha que avisá-los e pronto, um deles, o que não era por acaso do Arsenal do Alfeite, fugiu para a França e nós, o partido disse, vejam algum sítio onde tenham possibilidade de ficar algum tempo e depois o partido há de contatá-los. Pronto, e assim foi, fomos para Mértola, os outros 3 fomos para Mértola, eu e mais 2. Um deles, que não era do Arsenal do Alfeite, arranjou possibilidade com outros amigos que eram do partido, que pertenciam à escola, alguns deles, outros não, e a salto foram para a França. Lá estiveram até nós sairmos da cadeia e as coisas apaziguarem. Isto, portanto, em 68. Portanto, a minha prisão dá-se após a prisão do... Também não vou citar nomes, vão desculpar, mas não quero. O funcionário que é preso é produto de uma traição, isto aqui, apelido-se o nome, de um homem que eu nunca cheguei a saber se era o pseudónimo dele, se era o nome dele, Fernando, é muito vago. Pronto, mas sei que esse homem saiu daqui, depois, desde o Algarve até, sei lá, Torres Vedras, Torres da Marinha, desde lá de baixo até, pelo menos até aí que eu saiba, foram mais de uma centena de presos naquela altura. Na sequência de denúncia desse da denúncia, exatamente. Portanto, alguém que é preso e passa-se... Não, foi exatamente, esse passa-se, esse Fernando passa-se. O outro, exatamente, e começa por denunciar uma série de controleiros que tiveram comportamentos, só quem passou por isto é que sabe, há coisas e coisas, eu não gosto de chamar nomes a essa gente, esses camaradas, não é? Esses amigos, alguns podem não ser já camaradas, mas são amigos, ficaram amigos para sempre. Eu, pessoalmente, por exemplo, não sei se é muito correta a minha posição, mas é a minha posição. Perdoei à pessoa que ficou ligada a nós e que a gente sabe que foi ele que... Não é uma denúncia, é uma cedência, pronto, chamem-lhe o que quiserem, mas eu não vejo assim. Eu passei por aquilo, eu não tinha nada que ceder, porque não, pronto. As pessoas que estavam comigo vieram presas todas, portanto, o outro foi para a França, não foi, não havia problema. Mas os outros, com quem eu tinha contactos, não havia nada. Vieram muita gente, foi presa, eu sou preso no dia 17, no dia 17, exatamente como eu digo. Sou preso eu, é preso o Comercinho de Carvalho. Pois, o Reizinho é preso, exatamente. Nós vamos para Mértola, por informação do partido, que devíamos, porque antes é preso um dos indivíduos da célula. E esse indivíduo foi preso a 11 de junho, e até àquela parte não há conhecimento que ele tenha cedido a alguma coisa. Mas abanões, enfim, o outro que era de facto funcionário, é que viemos a saber depois que cedeu. Tanto assim que esse que é primeiro é preso, é o que apanha a pena maior do nosso julgamento. E fomos 7 ou 8, juntaram outra célula de outro local, mas homens da Cova da Piedade. Mas não tinham nada com o Arsenal do Alfeite. Mas eram homens ativos e viemos a saber depois. Um deles até ficou absolvido, era o que tinha mais ação e foi absolvido. Mas eles também faziam isto, já agora dizer-vos, tem algum interesse, penso eu. Eles por vezes faziam isso, a PIDE fazia isso. Prendia e depois, não é o caso da nossa célula, mas e havia não é este caso que eu estou a dizer, que também não divulgo o nome, mas temos a certeza que ele não disse nada, que ele não se abriu de coisa nenhuma. Mas esse homem é posto em liberdade e os outros em julgamento, vai a julgamento, ele é absolvido e os outros 7 ficam todos na cadeia. O primeiro a ser preso, que eu já falei, andava na escola também, era no Arsenal de Malfeito,
enganou-se até numa letra, pronto, é esse. Ficou mais 6 meses na cadeia do que todos os outros. A gente apanhámos 16 meses e ele apanhou 2 anos, pronto. E a gente veio saber que, de facto, aquilo... mas ia eu dizer, deixavam isso assim, e eu aprendi isto com o João Raimundo, que é o tal que me aliciou primeiro, mas não foi de forma oficial, isso veio depois. Não interessa também, mas já foi depois. E o João Raimundo chegava a dizer, e era verdade, quando chegava aí sei lá, 10 de Abril, 15 de Abril de cada ano, para que não se organizasse naquela zona, portanto, Almada e a Barreiro, o Seixal, toda aquela zona ali, bastante indústria, eles prendiam alguém para que esse alguém dissesse o que devia fazer. Eles sabiam que aquelas pessoas é que organizavam aquelas coisas. Depois passaram a fazer de outra maneira. Não prendiam esses, porque sabiam que esses lá fora tinham mais possibilidade de arranjar outros que com ele conviviam nos cafés e tal. E depois, então, depois do 1º de Maio, em vez de chamá-los, não. Iam depois e traziam as pessoas que se davam com eles nos cafés. Está a ver, primeiro iam buscá-los para eles não organizarem. Passado algum tempo, eles acabaram-se a perceber que era mais proveitoso para eles ter essa pessoa lá fora. Diziam eles fazem da abelha mestra. Eles é que reúnem as abelhas. Portanto, libertavam exatamente a pessoa que continuava a atividade política. Exatamente, ou não prendiam. A certa altura nem os prendiam. Portanto, mantinham sob vigilância. Exatamente. Sabiam que à volta deles, claro. É preso no dia 17 de julho. No dia 17 de julho, eu estou em casa. Bem, eu não falto, trabalhei ainda 4 anos, 3 anos e tal, no Arsenal do Alfeite, e não faltava ao trabalho, mas mesmo de miúdo nunca faltava ao trabalho, ia sempre trabalhar. Mas num dia, portanto, no dia... Já tinha regressado de Mértola? O partido, a certa altura, eu andava a estudar, portanto, na escola, eu já tinha a primeira parte do ciclo inicial, o primeiro ciclo já tinha feito, e depois estava a estudar letras, e eles disseram, não estás preparado, não interessa, tu vens para cima e vais fazer exame. Fazer exame de letras, 5º ano, secção de letras, mais ou menos aí estava preparado, e só é possibilidade de falas depois das ciências, mas tu é que vens, tu tens razão para vir. Família e tal, vais para casa, tal e qual, como se não houvesse nada. E a gente vai ver, e assim foi. Eu vim a casa e tal, pronto, 2 ou 3 dias antes dos exames, depois fui para os exames, e dentro das letras eu estava, porque lia muito e tal, já disse, eu estava mais ou menos preparado, tal. Mais ou menos, mas não tinha, queria lá saber mais, era do exame, eu não queria, era estar preso, é evidente. Mas eu vim com consciência, sabia do perigo que corria. E vim para o Sr. Camões. Primeiro dia, não tenho ideia de que tivesse havido nada, mas depois no segundo dia, aquilo foram vários dias, né? Várias disciplinas, e há um sacana, um esbirro, portanto um bofo, um pido mesmo, né, que apareceu depois na cadeia, e aproxima-se de mim, então, como é que está a correr? E tal, o que era natural, às careca e tal. Da minha idade, pouco mais ou menos, mas careca e tal. Eu tinha assim uma grande cadeira já na altura. E alguma afinidade em conversa e tal. Mas a tua malta, a tua família, tem assim alguém? Não, pai, é tudo trabalhadores e tal, não há nada. Não, eu tenho... O meu pai é professor de liceu e tal, a minha irmã não sei o quê e tal. Mas é assim, a gente não somos operários, não temos nada com isso e tal. E ele conseguiu levar de mim que eu tinha uma irmã que se chamava Narcisa. Ele aproveita aquilo e diz, piada, eu sou Narciso. Há coisas e tal. Não é um apelido, é um nome, portanto a gente não tem a família, com certeza. Não, eu sou Araújo, quer dizer, trocámos ali coisas que a ele... Pronto, eles vão-me a casa buscar no dia 17 de julho, isto foi tarde posterior, portanto eu já estava preso quando isso aconteceu, e eu fiquei em casa porque aquele menino tinha já à beira dos 7 anos. Eu tenho uma filha que tem menos de 7 anos que ele, e a mãe estava grávida, e a gente de madrugada, naquele dia,
3 horas, 4 horas, a minha mulher, está a mexer, está a mexer. Está a mexer a barriga e começámos a brincar com mexer e eu fiquei até às 7 da manhã. Pá, tenho que ir embora. Não vais embora, então a gente vais tarde e tal. E eu naquela coisa, a criança a mexer e tal, E fiquei em casa. Aproximou-se o senhor e disse assim, não vou. Pronto, eu se calhar vou telefonar. Não telefones, então vais da parte da tarde, a gente vai à praia de manhã, ela para mim. Vai à praia de manhã e tal. Se for bom, até ficamos tarde e telefonas lá e tal. E convenceu-me, pronto. E lá, eu vou à praça e tal. Ela foi à praça e eu fiquei em casa. Segundo andar, nem para a cabeça me passava, que lá está, e batem à minha porta. Naturalmente, eu venho com uma camisa, uns calções, abro a porta, um guarda republicano. O que é que se passa? Desculpe lá, o Samar conhecia-me. Pois toda a gente conhecia até a guarda republicana, não é? Olha, é que houve aqui uma coisa, há uma equipe, com certeza, mas você tem que ir ao posto. Você tem que ir ao posto porquê? Equipe de quê? Roubaram ali uma alcofa de pregos da obra do... Lá me disse o nome de um tipo qualquer, sei lá, não fixei. E dizem que foi você e tal. E eu fui roubar uma alcofa de pregos. Você vai lá e desmantela isto, o homem está lá no posto e está lá a fazer queixa, falando o seu nome. E eu disse logo cá para mim, não é? Este gajo está-me a dar aqui uma grande tanga. Tem alguma vez, mas pronto, viste-se lá que eu estava... O gajo com a porta meio aberta, com o pé na porta, e eu sozinho em casa. E lá me viste e tal, e percebi, cada vez que comecei a vestir-me, e cada vez que vestia uma peça de roupa, maturava aquilo e dizia, não, este gajo que me conhece, por isso é que o mandaram cá, um guarda republicano, bom dia, boa tarde e tal. E este gajo vai dizer esta história, mas isto não é verdade. Eu desço do segundo andar, cá embaixo, onde estavam, agora não, as caixas do correio, havia uma porta que dava para os quintais, eu tinha um quintal daqueles, e depois havia outro que dava para outra rua, para uma escola, e depois uma rua, a Avenida da Fundação. Portanto, eu venho dali com ela fechada, bem, abre a porta, fecha a porta por dentro, o gajo vai ficar atarantado e eu salto e vou-me embora. Chego cá abaixo, a porta que estava sempre ao trinco, estava fechada à chave. Não consegui. Vou com ele e tal, claro, não me desmanchei e tal. Mas ele a pau comigo, claro. Mas eu era ligeiramente mais novo que ele e na altura, 34 anos, eu, enfim, corria bem, tinha feito desporto, não interessa. Chego cá fora à rua, qual é aquela rua cá de cima? O Cabo da Boa Esperança, e vira à esquerda em vez de virar para o posto e desata a correr. Passa a Barbaria do Mesquita e tal. Toda a gente me conhecia, claro. E quando passa a Barbaria do Mesquita, há um gajo, eles vêm atrás de mim, o guarda vem atrás, sozinho, o guarda atrás de mim, mas eu já trazia 50 ou 60 metros. Pelo menos era aquilo que me pareceu, na altura, de avanço dele. E eu vinha empolgado, eu queria era fugir. E há um tipo que sai de uma taberneca que havia ali à frente, já depois da farmácia e tal, e que já vinham, agarra aquele ladrão, e põe-se à minha frente e tal, o gajo da mercearia. E aquilo, foi como, não corras mais, para e tal. E eu parei, o gajo veio atrás de mim e tal, pistola na mão e tal, e prende-me, é claro. Junta-se ali muita gente, alguns conheciam, outros não conheciam, pode ser o mar e tal, aquelas coisas. Eles ficaram lá com eles e os gajos trouxeram. Vieram 2 tipos à paisana, devem ter-se apercebido aquilo deu ali uns minutos de alvoroço. Eu não tinha arma nenhuma, que lá está, os gajos começaram-me a revistar, e não sei o quê, o guarda republicano, pistola, não é? E eu venho e tal, entretanto vêm 2 tipos à paisana, e eu vi logo que são estes, com certeza. Vêm, tiram o guarda ficou ali, e vão comigo. O amigo vai com a gente, lá ao posto, não há problema nenhum, você tem que estar à vontade. A gente vai conversar consigo e acabou. Agora você vai fugir por causa do meu querido, nada. Claro, vão falar de borra comigo, então. Pois, mas de qualquer maneira levaram-me para o posto. Lá no posto, estive lá umas horas, eles não se identificaram nada, mas depois veio um deles dizer-me, olha, a gente vai sair daqui numa carrinha, você vai a Lisboa, isto não tem nada com isto, mas houve uma denúncia e tal, a gente está convencido, a gente já sabe quem você é, que você não tem nada a ver com isto, você chega lá,
diz o que é, você é fulano, e vai-se embora e acabou, não há mais problema. Não fico lá apavorado com isto. Uma carrinha, metem-me na carrinha, eram 3, era o chofer e os outros 2 tinham ido ter comigo. Lá venho, não vou para António Maria Cardoso, como era normal, não fui para António Maria Cardoso, nem para o Aljube, fui diretamente para Caxias. Estou a 17, 18, 19, a fazer contas à minha vida, quem é que é, quem sabe, quem não sabe, a conjectura e aquilo. 3 dias ali foram uma coisa absolutamente impensável. Eu não sabia o que vinha. Depois a conversa deles e não fui para António Maria Cardoso, fiquei ali. Tudo isto era muito baralhado. A ideia que eu tinha, vou para António Maria Cardoso. Como não fui para Caxias, fiquei a pensar, não, há aqui qualquer coisa que eu não estou a perceber. Portanto, no dia 20, eram 2 horas da manhã, já do dia 21, portanto, Sr. Araújo, faça a favor, vista-se, vamos a Lisboa. E eu aí caí do céu à terra, disse, agora é que é. E pronto, e fui para António Maria Cardoso. E depois, pronto, estive lá até outro dia de manhã, fiz aquele dia todo, à noite, e depois no outro dia de manhã vieram-me trazer. Mas dali descascaram-me todo. Você é fulano tal, mora assim, tem um filho, tem a mulher grávida, assim como eu estou a dizer. Anda na escola tal, está no Arsenal do Alfeite há tanto tempo e está bem. Descascaram-me todo. E eu disse, não, isso é tudo verdade. Agora, pertence ao Partido Comunista Português, é verdade, sim senhor. Mas atividade não tenho atividade nenhuma. Não tenho atividade nenhuma. Já agora só o talho de foice, daqui a bocado é capaz de não me lembrar. Uma das coisas que eles puseram na nota de culpa, eu não ouvi mais nada, senão esta ficha agora que o amigo facilitou. Não conheço nada do que lá está, senão a nota de culpa. E a nota de culpa que eles me deram na altura, estava em Caxias, ainda, era a sua atividade política, era informar o PCP, assim, da entrada e saída dos navios de guerra. Isto é uma coisa absolutamente irrisória, porque, eu não sei se os amigos conhecem, mas os barcos que entravam eram os barcos de guerra, na verdade, que iam ali, e estavam ali meses, até que houvesse alguma coisa que os fizessem sair dali. Eram reparados e tal. Aquilo era mais um cemitério, já naquela altura, do que era, de facto, uma oficina de arranjar. Eram os barcos de guerra. Iam lá, muito poucos. Eu estive ali quase 4 anos, e sei lá, eu andei num barco quase 3 anos. Apetei para lá meio dúzia de porcas e coisa. Isto é verdade. Mas isto também porque tinham de mim um conceito lá, porque eu sabia muitas coisas que eles não sabiam, eles gostavam tanto de me ouvir. E então o que é que acontecia? Quando eu tinha sono, eles deixavam-me dormir. E eu às vezes tinha sono, não era só porque estudava, era pelas noites que tinha que andar de um lado para o outro e tal. E havia malta de certeza absoluta, não sendo do partido, não pertencendo à célula, liam ao avante, é evidente e tal, e tinham de mim, pronto, uma ideia boa, pronto, para mim. Pronto, eu fui para a prisão sem ter uma carga política muito grande em cima, mas eles pensavam, pela cidadania que eu representava, que eu era uma pessoa que teria mais tarefas do partido do que aquelas que efetivamente tinha. Não estou a dizer que não era importante a que a gente desenvolvia lá. Tivemos contactos com dezenas de pessoas, para não ir às centenas, mas dezenas de pessoas. Tivemos um trabalho profícuo no Arsenal do Alfeite, deixámos lá muita coisa, mas pronto. E em Caxias, portanto, o interrogatório e a tortura é em Caxias? Ou é na Nunca em Caxias. Em Caxias a tortura era diferente, era o isolamento. Isolamento sem... Diga. Eu estou-lhe a perguntar, portanto, vem para António Maria Cardoso, eles dizem o que sabem sobre si. Sim, senhor. E era António Maria Cardoso quem interrogava e torturava? Exatamente. Tinha que arranjar pessoas, e então tive uma vez 5 dias, outra vez 4 dias e outra vez 3 dias. E depois mandaram para Caxias, fui 4 vezes. A primeira vez estive lá um dia, disseram-me o que tinham a dizer e tal. Aquilo era de facto verdade, mas eu só confirmei que era do Partido Comunista Português. Dava 25 tostões, ou que era na altura, não me recordo, mas era 25 tostões de cota, não sei o que e tal. Sim, é verdade e tal, mais nada. E depois
Não tinha nada, levava os ovantes, punha os ovantes dentro dos balneários, na altura dos intervalos e tal. E eu não tinha contacto com ninguém, não. Não, mas a gente sabe que assim, que sabe, não. Sabem, não fui eu que disse, pá, não. Eu não tenho nada. Quer dizer, e isto, e pouco mais, martelado. A gente sabe que você se dá com fulano, o que é que esse fulano faz e tal. Pá, dão-me com esse e dão-me com tantos, pá. Está-me a falar em sócios daqui ou sócios dali, eu conheço essa gente toda, eles conhecem-me a mim. Não tenho conversas políticas com ninguém, eu não tenho atividade política. É isto só, assim. E depois na nota de culpa vejo lá que... Mas eu só vi isso depois. Quer dizer, eu quando assinei não me foi lido que eu tinha dito aquilo, nem pensar. Aquilo que eles diziam, à pergunta tal respondeu sim, à pergunta tal respondeu sim, era mentira. A gente respondia não. A gente viemos depois a saber, não é? Mas a minha coisa tinha, eu fiquei desesperado. Depois tive uma conversa há 5 meses, 6 meses do julgamento, que foi só em julho do ano seguinte, 68, e não ocorre agora o nome, mas conheço. O meu advogado, conheci-o naquela altura, era um homem que tinha sido presidente da Académica, da Associação Académica de Coimbra, que foi advogado do partido. Epá, José, não, eu conheço o nome, mas não ocorre. Portanto, digo que foi lá e enganou-se, foi falar comigo, e ele para era meio-dia e tal, quando foi visitar, já estava, não sei se estava no isolamento ainda, parece que sim. Epá, não tenho a certeza, já não me lembro. Sei que ele foi ali antes de ir para Évora, para um julgamento, e que me disse, e que me trocou, estava a falar comigo, eu era Mário, sou Mário José Araújo, e ele estava a falar com uma coisa que não tinha nada comigo. E eu estava saturado do isolamento, 5 meses e meio é demasiado tempo. São muitas horas, são muitos minutos, são muitas coisas. É uma luz por cima da cabeça todo dia e de noite. De dia não fazia diferença, de noite fazia toda. E eu estava exasperado do isolamento. Durante o isolamento, já agora dizer que ouvi meia dúzia, para não exagerar, tive um homem que me ajudou bastante e que me ensinou a falar em morte na cadeia, um engenheiro Sérgio Depiné. Portanto, tinha lá os outros 2 irmãos, o Rui e o Zé Manel, e eu acabei de estar com eles depois em Peniche e tal, não interessa. Mas o engenheiro, mesmo agora disse, não, Sérgio Depiné, 1,92 m, um homem muito alto e tal. Temos até uma particularidade, ele teve também muito tempo, ele pertencia ao UDP na altura, uma coisa assim, não tinha nada com o Bloco ainda, e quando saí do isolamento, metem-me numa sala, e eu abro a porta e vou de trouxa, não é, para a sala, e estão lá 4 amigos, e ele olha para mim e diz assim, Mário Araújo. E eu olhei para ele e disse, Sérgio Depiné. Ele tinha-me os dados, os meus dados, e ele deu-me os dele. E a gente identificou-se. É verdade, pancadas, exatamente, só pancadas. Quando o Mário estava no isolamento. Exatamente, e ele também, claro. Os dois no isolamento. E ele é que me ensinou. Mas muito rápido, ele ensinou-me, eu passei por 7 quartos, todos ímpares que são virados para o muro, nunca vi o Estado Nacional, nunca ouvia barulho às vezes do Estado Nacional. Via passar era o burro com o pão, com os sacos do pão, e o GNR a tomar conta. Tive 5 meses e meio ali. Pronto, aquilo dá. Esta é uma nota que eu gostava de dar, era de tal modo identitária a nossa conversa, que eu entrei e ele disse, Mário Araújo, e foi de caras, eu, o Rui Depiné, o Rui de má memória, tive com o Rui também, mas não interessa falar do Rui. Foi assim. Os primeiros 5 meses em Caxias são de isolamento? São de isolamento, tive depois depois os primeiros 5 meses e meio, exatamente. Sim. E antes do isolamento teve sujeito a tortura? Exatamente, do sono. Teve quantos dias de sono? Levei uns embarrões, deram-me os pontapés e tal, mas nada que... Mas tive 5 dias, 4 dias e 3 dias. Cheguei a ver, portanto, estes nós, que aqui estão, lá são mamilos de mulher, não é? Alucinações, Vi um pombo durante 3 ou 4 dias que não saiu do telhado, que estava por baixo, não sei, o São Luís era ali ao lado, claro, não era o telhado do São Luís,
era de qualquer coisa, das garagens, provavelmente, e aquele pombo teve ali 3 ou 4 dias, não saía dali. E eu via o pombo todos os dias lá, todos os dias. É mentira, o povo não estava... Via o barco pequeno passar, mas isso era verdade, pertencia à realidade. Agora, estas coisas, a gente desviar-se, parecia uma barata, parecia o peito de uma mulher, parecia, sei lá, há coisas, não, enfim. E o isolamento foi total durante os 5 meses? Tive 2 ou 3 dias em que me tiravam para eu dormir, eu raramente dormia no isolamento. Até hoje ficou assim, o meu filho está ali, é testemunha disso, eu não durmo. Eu costumo dizer isto, mas eu durmo 2, 3 horas por dia e é de exaustão, quer dizer, é porque tenho atividade, mas não consigo dormir. A luz está sempre por cima de mim, não está lá luz nenhuma, mas eu é que vejo de olhos fechados e vejo a luz. E outras coisas, não sei, não me interessa. Mas isso foi o que me deixou as sequelas maiores. As caneladas, nem me lembro delas. Os empurrões e tal, as bofetadas, mas nunca uma tareia daquelas, não. Como outros amigos que eu sei que estiveram, pá. Eu há bocado estava a dizer, e depois, eu no isolamento, tive vários dias em que pensei, eu vi os amigos desatarem aos gritos, alucinados completamente no isolamento, iam lá buscá-los, levavam-nos para a enfermaria, não sei. Um deles que eu tive contacto com ele, Nicolau, que era da Praia da Rocha, de Chão das Donas, que é uma zona ali próxima, e encontrei esse amigo cá fora e ele foi parar ao manicômio, porque foi ele que me disse. Bem, pá, não. Coisas assim. E eu todos os dias, a partir aí do terceiro mês, vá lá, pensei sempre, eu amanhã não aguento isto, pá, e eu começo-me aqui a fazer uma fita do caraças, estes gajos têm que me tirar daqui, porque eu não vou gramar isto para a vida toda, eu não posso. Sabia lá quanto era o tempo que aquilo durava. Nem tinha a noção bem do tempo. Eu tinha uma visita enquanto estive no isolamento de meio-dia por semana, 3 pessoas, meio-dia por semana, pois podia escrever uma vez por semana, só nessa altura é que me davam caneta. Nunca tive um livro, nunca tive nem livro de estudo, nem jornal, nem rádio, nem nada. Nunca tive nada. Tinha os sapatos sem atacadores, não tinha cinto. Perdi 12 quilos enquanto estive no isolamento. Eu ia para... lá estou eu. Mas era assim. Tinha que ir para a visita, para a minha mulher não... Punha as mãos assim atrás, não tinha cinto, as 2 mãos, e punha as mãos atrás para não... pronto, para não me caírem. E estas calças que eu tenho hoje têm os tais menos 12, têm menos 20 quilos que eu tinha há 2 anos. A pandemia veio e levou-me 20 quilos. O Eduardo ainda se lembra com certeza de mim, que não era assim. Estas calças não... Estou aqui no penúltimo furo, pronto, não interessa. Mas isto foi um tipo de tortura, sem ser de tareias. Levei socos, levei médias de socos, aqui e ali. Levei pontapés, levei empurrões. Há um dia que a Fiorentina veio jogar aí com o Sporting e estavam a dar o relato, não sei quando é que foi. Mas foi naquela altura, em 68, e que os gajos, em de ir para 3 gajos que estavam... 3 gajos nem de facto não deviam ter. Putos, pá, gajos com 30 e tal anos, era a minha idade, putos, pá. E eu tive que pôr o problema, pá, vocês vão para casa, o que é que vocês vão fazer aos vossos filhos, às nossas namoradas, às mães e aos pais, que tiveram empregados a bater aos outros, foi? Ah, pá, você está para aqui a brincar, se tu estás a brincar com a gente, vocês sabem quem você é, se você é assim, você é assado, só nada, pá, eu sou um porta-pira verde qualquer, você está-me a chamar nomes que você não conhece lado nenhum, mas era assim, a conversa era assim, porque ripostando, e isto foi do Sérgio, ripostando a gente aguenta mais. Submissos, mesmo que não fale, e era um encher de porrada. Os gajos faziam o que queriam. Teve preço também em Peniche? Tive, portanto, mais uns 6, 7 meses em Caxias. Ainda tive... Já fora do isolamento? Já fora, já célula exatamente. Célula coletiva, com o Polido Valente, o Dr. Polido Valente, com o João Ivaristo, com o Manuel Inácio. E, curiosidade, ou seja, o Polido Valente na altura já era do CMLP? Já exatamente. Acordava de noite para eu lhe contar anedotas.
E eu, quando estava Como é que era a dentro... relação, apesar das Não, sim, sim. diferenças partidárias? A nível de prisioneiro, sim senhor. A nível político, não senhor. Daí o caso do Sérgio Depiné. O Sérgio Depiné, o Rui Depiné. O Rui levou uma lambada do Rogério de Carvalho num dia 1º de maio. Na prisão. No dia, exatamente. Estávamos a falar do 1º de maio, daí às 2h03 o Rui Depiné começou a dizer que aquilo não era assim. E o Rogério de Carvalho, que eu conheci lá de cá fora, mandou-lhe uma lambada e o Rui, isto é assim como eu estou a dizer, foi bem dado assim, senhora, ao Sr. Rogério, assim. Respondeu o Rui Depiné. Pronto, pá, mas coisas... Divergências havia uma... Sim, havia. A tal ponto, como eu estou a dizer, o doutor Polido Valente tinha a cama por baixo de mim e eu estava no primeiro andar, o beliche. 3, 4 da manhã, para hoje, vamos ralhar aqui um bocado e tal. Branquinho, todo menino, todo... Pronto, eu lá estava a conversar com ele, para mim também era bom, naquela altura também era bom. Mas não, nunca, qualquer destas pessoas não eram do Partido Comunista, que eu falei. O Rogério de Carvalho à parte. Agora o Manuel Inácio, problema de Grândola e tal, também não tinha. O João Evaristo, nunca mais vi estas pessoas, nunca mais vi. O João de Almeida, vi, fotógrafo e tal, profissional, deu-me algumas noções de fotografia e tal. Não tinha nada a ver comigo. Eu era do partido, eles sabiam que eu era do partido, mas nunca tivemos divergências. Assim, sim, quando se falava, aí tínhamos. Agora, em contactos normais, absolutamente. Tive com o escritor... Urbano? Exatamente, mas não tive com ele. Tive num... já não me lembro se era ele no 15 e eu no 13. Isso aí No isolamento. Não, no isolamento em Caxias. Okay. Em Caxias. No isolamento. E estive... mas isto na sala comum. Com um homem que ajudou imenso. A cela, depois passei desta cela para outras celas. E a cela do meu processo, por exemplo. E estive com o Fernando Miguel Bernardes, escritor, que nos ensinou imenso, quer dizer, organizou uma escola, em 2 meses e meio que esteve connosco, organizou uma escola que deu frutos, que esteve bem. Estive com um homem que foi casado com a Diana Andringa, um moço extraordinário, 20 e poucos anos, alhinho, mas não me recordo que tinha alucinações na sala comum, encostava-se assim a um canto da parede e desatava aos gritos, uma coisa impressionante, dava cabo de célula, não é? Mas um homem com uma cultura, era jornalista do República, quando saiu, não sei se teria 40 anos quando morreu, encontrei-o uma vez, que nem falámos, dissemos adeus, isso na cadeia, quando íamos aos interrogatórios, às vezes acontecia, nos corredores e tal, e para o recreio, mas cá fora encontrei-o no original, mas não falámos. E eu conheci, foi bem a Diana, chegou a ir à minha casa, depois de eu sair, e pronto, tivemos assim uns contactos e tal. E lá em Peniche é que vi algumas pessoas, estive com o Zé Bernardino, com o Adelino Pereira da Silva. Esteve quanto tempo em Peniche? 4 meses. 4 meses. Como eles diziam, tinha que passar férias a Peniche, tinha que ir para a praia. Era o que os camaradas me diziam. Mas foi muito bom. Eu não costumo, mas devo dizer aqui, publicamente, não, eu politizei-me lá. O que me levou ao partido foi o ensino. Eu fui para a escola da Cooperativa Piadense. Na escola, como disse, tivemos contactos com matérias que não eram da escola normal. Passámos por cima do Capital, lemos livros do Romeu, do S, já falámos nisso. Mas foi ali que eu comecei. E quando fui para Peniche, eu fui para sacar o máximo possível. Eram 4 meses, não era já muito tempo, e eu tentei e consegui. Consegui aprender muita coisa. E tenho a certeza absoluta de que foi lá que eu me politizei. E fiquei amigo daquela gente toda. E depois... Pessoas que me ajudaram na formação, E depois é solto em novembro de 1968. Exatamente. E depois de 68 continua a ter atividade política? Exatamente. Como é que é? Não tive imediatamente, não é? Esteve afastado uns tempos? Exatamente. Sabe como é isso, não é? Vale a pena dizer. E depois o partido abordou-me e tal, e eu voltei ao partido.
Eu fiz algumas diligências no sentido de tentar ingressar no partido, pois claro. A sua atividade foi... Não. Com um homem que estava preso comigo, que não tinha nada a ver comigo, acabou por ser meu patrão cá fora, foi-me buscar a Peniche, o tal que ficou absolvido no julgamento foi esse. Foi-me buscar, claro que conhecemos, enfim, bem em Caxias, quando estivemos em salas comuns antes do julgamento, e foram 5 meses, íamos para um... ia dizer ginásio, mas foi porque me veio à cabeça e não era. Íamos para o recreio e eu é que fazia ginástica e tal, era o instrutor, eles ninguém sabia, eu sabia algumas coisas, tinha aprendido e eu é que dava ginástica. E aquilo tornou-se familiar, a gente ficámos amigos e depois, quando eu saí, ele foi uma das pessoas, com o João Raimundo, que me tinha aliciado também para o partido, não só ele, mas houve mais, mas ele que foi o principal, e foram buscar a Peniche no dia 17 de julho de 68, e aquelas pessoas que eram pessoas a nível do Conselho, pessoas importantes, aqui o importante não é reticências, mas enfim, eu é que lhe dou a importância, provavelmente, mas tem importância, tinha na altura, e tem importância pessoas que tiveram um comportamento extraordinário e foram buscar a Peniche e isso agradou-me sobremaneira. Eles sabiam bem o que é que eu tinha feito em Peniche, portanto, tinha feito um trabalho que devia fazer e eu fiquei amicíssimo dessa gente com quem contatei lá. E manteve atividade política sim, ativa até ao 25 de Abril? Até ao 25 de Abril. E que dedicou-se mais a que... com o associativismo, mas por exemplo acompanhei eleições, campanhas eleitorais com amigos de Vila Franca e Alhandra. Portanto, era uma atividade semi-legal. Fui lá, sim, semi-legal. E eu ia ao Barreiro também fui, com o Matos. Portanto, pessoas, e fui advertido com um, que era da nossa cela do Arsenal e que já morreu. Fui com ele não aceitou a provocação dos PIDs e quis engalfinhar com ele à pera e eu disse, antes nisso, isto é uma provocação, a gente daqui a bocado vai-se embora já. E ele criou um problema que ia levando a gente à prisão. Eles não nos conheciam, penso eu, e se fôssemos presos naquela altura, a gente tinha saído há pouco tempo da cadeia, tinha sido um problema. Cheguei a levar pessoas, eu e outros, mas eu e esse e outros, chegámos a levar pessoas a Mértola e de Mértola para a mina de São Domingos e da mina de São Domingos para o outro lado e tal. Cheguei a fazer isso. Para dar um salto. Várias vezes, exatamente, dar o salto. Professores e operários. Cheguei a fazer isso várias vezes. E eu gostava de me sentir naquela... Pronto. Era um elan que a gente criava. Sabíamos que havia coisas que nos podiam de um momento para o outro, mas aquilo acicatava a tarefa. E pronto, e isso tem a ver com a maturidade política, tem a ver com a atividade de cidadania, tem a ver com o meio. Cova da Piedade, Almada, aquela zona é uma zona extraordinária. Como é o Barreiro, como é a Vila Franca, como é a Marinha Grande, como é que são zonas de resistência e de atividade. Veio o 25 de Abril e... Eu estou em casa às 7 da manhã, um irmão mais velho que eu tinha já faleceu. Chega, bate à porta, a gente abre a porta. Mário, tens que sair, porque de certeza que te vêm buscar a casa. Parece-me que há um golpe de Estado e parece que é o Caúrdo da Riaga está à frente disso, vocês estão dentro, se não te piras, estão dentro. Ele trabalhava na Darda, em Lisboa, veio para Lisboa, avisou-me, e eu visto-me à pressa e venho para a rua à procura da malta, como é que não é. Depois viemos a escola do desportivo, já agora, convém dizer isto, faz o primeiro comunicado à população para não fazer o que a Rádio Portugal Livre dizia, que era ficarmos em casa. Não, senhor, a gente reuniu e reunimos 40 e tal pessoas na sala pequena das escolas. E um comunicado que desaparece completamente, ninguém sabe onde está o comunicado. Esse comunicado divulgou-se para o Barreiro, para o Seixal, ninguém sabe onde é que está o comunicado. Eu não tinha ordem de dar comunicado, li o comunicado, é evidente,
era apelar às pessoas que viessem para a rua, que se manifestassem, que apoiassem o movimento das Forças Armadas, e aí a Almada, a Cova da Piedade, empolgou-se. Empolgou-se ao ponto de fazer assim, as escolas de desportivo abriram as 2 aulas, eram as salas grandes, e juntámos lá à volta de 180 pessoas. Com o Judas, portanto, irmão do Joaquim Judas, foi presidente da Câmara, que era um dos nossos mentores e não se intitulava como tal, mas ia lá às aulas e intervinha e tal. E depois era tanta gente à volta das escolas, portanto cá fora na rua, a gente não tínhamos nem megafones nem nada, que foi de improviso, foi ali, que pensávamos então fazer uma sessão à noite nas instalações da SFUAP, que encheu a SFUAP, encheu o Largo 5 de Outubro, aí já com megafones ligados e tal, e que foi uma sessão extraordinária, uma sessão que galvanizou a população, os associados primeiro e depois os populares, que se juntaram e aderiram ao movimento. E viemos para a rua, eu à noite vim a Belém, não é? E houve uma rajada metralhadora que a gente nem sabia se tinha batido no carro, se não tinha, a gente baixou-se e aquilo de São Bento e tal, a gente nem sabia quem era, mas pronto, coisas assim, naquela mesma noite. A gente empolgou as pessoas, então esta foi a atividade das escolas do desportivo. Continua a fazer um trabalho extraordinário. Essas rajadas foi em Lisboa? Foi em Lisboa, em São Bento mesmo. No dia 25 de Abril à noite? Exatamente, em São Bento nada, em Belém, exatamente, a gente passou na Marginal, aquilo havia, ninguém se conhecia, pronto, e andámos, alguns até andavam armados, não é? Agora a gente não, a gente veio da escola e tal. Mas o que é que disparou? Os militares? Os militares. Eu não tenho a certeza, mas daquele lado só podiam ser militares, não sei. Pensaram que vocês... Exatamente, em qualquer coisa, passava um carro, depois passava outro. O nosso carro, eu já nem me lembro que carro era, mas ou pela cor, ou fosse o que fosse, e não sei, eu não posso garantir que as balas fossem para o carro, ou que fossem para antes, ou para depois, ou para outro carro, mas que vieram naquela direção, isso eu não tenho dúvida. E amedrontou a gente um bocado, é evidente, então, mas o que é isto? Balas e tal. E depois fomos para os Capuchos, que saímos daqui, fomos lá para o outro lado, fomos para o Capucho, e aí, camarada, eu e o Orlando Laranjeiro, constituímos uma brigada e mandaram-nos, vocês vão para os Capuchos e tal, e vejam lá aquela mata e tal, como é que está, desarmados, coisas absolutamente lunáticas, mas naquela altura era assim. E nós fomos, sem problema nenhum, e às 2, 3, eu estava vestido assim mais ou menos, não é? E sinto, o gajo chega ao pé de mim e mete-me aqui uma pistola de cabo frio. Até dizer, chega, mas era um cabo de uma pistola, vi perfeitamente. O que é que vocês estão aqui a fazer? Não estamos a fazer nada, estamos aqui a passear. A passear? Vocês saem daqui para fora, vocês sabem no que é que se meteram? Vocês vão-se embora daqui para fora, vocês, somos nós, mas está aqui outros gajos, vocês levam um tiro e ficam aqui depois. E nós viemos embora, de facto. Nunca chegámos a saber quem era. Mas eram 2 que nós vimos. E nós éramos 2, era a patrulha que tinha ido parvamente para os Capuchos. Ver se estava lá. E estava, de facto. Depois dissemos que estava lá, mas era malta nossa. Pronto. Coisas assim, quer dizer. Isto hoje é assim uma paródia, mas quando ele me pôs a pistola aqui do lado, eu fiquei frio como uma pedra, não é? Mas pronto, mas depois eram camaradas, não, vão-se embora, não, quer conversa, vai embora. Pronto, e ficou assim. Ficámos todos contentes, é evidente. Eram nossos. Mas estavam lá a vigiar aquela zona? Sim, estavam ali, havia várias brigadas, só que eles andavam armados e nós fomos para ali, Mas a vigiar, qual era o intuito? O intuito seria contra pessoas, contra vapor que estivessem por ali. Para vigiar. Exatamente, era isso. Porque aquilo houve variadíssimas coisas, não é? Pronto, eu não posso divulgar aquilo que não sei, mas eu senti estas, não é? Que foram vividas por mim na altura, mas pronto. Portanto, dos Capuchos era um ponto de vigília. Exatamente. No rio e no... Pois, e houve gente que foi mesmo para a praia. Temos conhecimento que houve gente que foi para aqueles cais de pedra e tal, foi para ali. A ver se havia alguma movimentação. Claro, exatamente, pois. Nós é que nem chegámos lá. Ficámos ali para os Capuchos e tal, e passado um quarto de hora, 20 minutos, demos ali os pinheiros e tal, e chegam 2 vultos e tal. Ficámos assim. Mas eles chegam assim, claro, encostaram mesmo assim. E a Orlando a mesma coisa. E tivemos de vir embora, é claro. E viemos depressa. Temos a certeza disso, pois.